quando a Fabi falou que a gente podia ensinar alguma coisa que a gente conhecesse, algum conhecimento, a primeira coisa que eu pensei foi: eu trabalho com vendas, com negociação. Mas quem sou eu? É muita ousadia de falar sobre vendas no maior escritório de treinamento de vendas. Então, parando para refletir, eu acho que eu poderia contar a minha história aqui e ser inspiração para muitas mulheres. Porque eu passei por um processo de mudança intenso, eu sou intensa, e eu incentivo todas vocês a correrem atrás dos seus sonhos, não desistirem. Porque, para mim, não tem nenhum desafio que eu não possa vencer para alcançar um sonho meu. Então, eu vou contar aqui a minha história, assim como o Eduardo contou a história dele. Eu vou contar a minha história dos últimos anos para mostrar para vocês aonde eu cheguei, porque eu cheguei, todo o processo que eu passei, que talvez eu seja uma inspiração para vocês. Então, eu vou contar um pouco. Meu nome é Carol Fortes. Eu moro nos Estados Unidos já há 9 anos e eu sou uma das maiores corretoras em vendas num país que não é o meu, passando à frente de muitos americanos. E eu me orgulho muito disso e eu quero crescer cada vez mais. É uma história, então, de coragem, determinação, superação, porque a gente supera muita coisa fora do nosso país. Então, quem sou eu? Eu tenho 3 filhos, sou carioca. Casei nova, conheci meu marido com 20 anos. Com 21 eu já estava casada. Então, aquela pessoa que é determinada sabe o que quer e corre atrás e se joga. Essa sou eu. E eu não casei, juntei. Eu casei, quem conhece o Rio de Janeiro, casei na Candelária, Copacabana Palace, com tudo que tinha direito para 500 convidados. Não é qualquer coisa. Assim, quando eu corro atrás, eu corro atrás. Eu incentivo todo mundo a fazer o mesmo. Então, eu já falei, sou imigrante há 9 anos na Flórida e sou corretora. A minha jornada começou em 2015, igual o Eduardo, minha história é bem parecida de crescimento. Qual era o cenário? Eu morava no Rio de Janeiro, morava bem, morava numa casa enorme, com piscina, sauna, mas, para mim, isso não é felicidade. O estilo de vida no Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, um trânsito intenso, eu levava as crianças, em vez de 15 minutos, era 1 hora e meia no trânsito, e aquilo estava me incomodando. A cidade estava economicamente afundando nessa época, e eu virei para o meu marido de cara e falei assim: eu não quero mais ficar aqui. Vamos embora, tentar uma vida nova. Não era porque eu queria melhorar a minha vida, né, financeiramente, vamos dizer assim, mas porque estava me incomodando. E o que me incomoda, eu quero mudar. E eu me taquei. Em um mês, depois que eu falei isso para ele, eu estava morando fora. Eu avisei para o meu marido: a gente está indo embora. Ou você vai ou você vai. Eu não dei essa opção para ele. Eu me joguei de corpo e alma. Por isso que eu falo para vocês: gente, se joguem, corram atrás dos seus sonhos. Porque a gente não sabe o que espera, mas quando a gente quer, a gente faz acontecer. Somos mulheres. Então, da minha vontade, a minha decisão até eu executar foi muito rápido. O que eu falei para o meu marido foi assim: vamos ficar 1 ano. Se der certo, a gente fica. Se não der, a gente volta. Isso foi o que eu falei para ele. Não divulguem isso, porque eu fui determinada a dar certo. Eu sabia que eu não ia voltar. Eu tinha que fazer dar certo. Eu não tinha opção, porque eu não queria voltar. Eu sabia que eu queria fazer dar certo. E por que Orlando? Porque a gente não quer perder nossas raízes. É uma cidade próxima do Brasil, então você está perto, num voo eu chego lá. E é uma cidade muito parecida com a nossa, de cultura, assim, tem muito imigrante e tem muitas oportunidades. Então, eu falei assim: alguma coisa eu vou achar para fazer. Eu ainda não sabia o que era, mas alguma coisa eu vou achar para fazer. Como eu cheguei lá, tirei o visto mais rápido. Qual o visto mais rápido que eu quero ficar legalmente? Um visto de estudante. Eu fui como estudante. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas alguma coisa eu ia. Como eu me tornei corretora? Então, a minha terceira filha, inclusive, é americana. Ela nasceu lá. Depois que a gente aplicou para o visto, eu tirei a permissão de trabalho. A primeira coisa que eu fiz agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso ganhar em dólar para mostrar para o meu marido que a gente não precisa voltar para o Brasil. Então, como experiência pessoal, em 3 anos eu já me mudado 3 vezes. E com a minha vontade de fazer acontecer, eu sempre buscava e busquei casa. Naquela época, eu tive um convite da minha corretora. Ela conseguiu ver que eu tinha potencial nessa área.
só pelo meu jeito de correr atrás e fazer, né? E depois do convite, eu entendi que tinham muitas oportunidades de brasileiros que... Eu fui a primeira, fui para Orlando, eu não conhecia uma pessoa. Eu não tinha história de família, amigos que tinham feito isso. E depois que eu fui, eu abri portas. Pessoas me procuravam. Carol, como é que eu compro casa aí? Como é que eu invisto? E aí eu entendi que existe uma oportunidade, junto com o convite da minha corretora. Carol, por que você não é corretora? Eu, corretora? Trabalhar com vendas? Não, ela... Carol, eu acho que você se daria muito bem nesse ramo. Juntando o que eu pensei, que muitos brasileiros queriam me procurar, perguntando, você tem uma corretora para indicar? E eu juntei essa oportunidade com esse pensamento. Na época, eu já conhecia a Elaine, que está aqui. E eu, comentando com a Elaine, falei assim, ela me chamou para ser corretora, mas eu não sei. E a Elaine me tacou do penhasco. Ela dormiu com essa conversa, eu me lembro até hoje, era mais de meia-noite. A gente se encontrou na rua, no show da Ivete Sangalo saindo. Falei, você está aqui, quer carona? Quero, vamos lá. A gente conversou sobre esse assunto. No dia seguinte, a Elaine me ligou, tira a sua licença que eu vou ser sua primeira cliente. Então, eu realizei a minha primeira venda, eu tive um incentivo e foi aí que eu comecei. Daí eu não parei mais. Então, isso foi 2019 já, foi o início de tudo. Eu precisei entender o mercado, precisei aprender, porque era uma profissão nova, eu não era corretora no Brasil. Foi um ano de muito aprendizado. E aí eu comecei a vender. Eu não estava no digital, era indicação. Eu fazia um bom trabalho, as pessoas me indicavam. Chegou 2020, tudo fechou. Orlando fechou. Ficou um mercado que a gente não sabia o que ia acontecer. Os valores das casas despencaram, todo mundo sumiu, Orlando fechou, e eu falei, e agora? Viu? Por que eu não queria trabalhar com vendas? Naquele ano, eu ainda duvidei. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas, como eu não paro, eu não consigo parar. 2020, na pandemia, eu queria poder ajudar outras pessoas. Eu me envolvi numa fundação, lá em Orlando, para ajudar famílias. E, com esse meu envolvimento, que eu não paro, vamos fazer acontecer, eu hoje sou diretora de logística da If You Foundation. De tanto que eu meto as caras, eu não tenho medo e eu vou. Em 2021, eu mudei de imobiliária. A gente tem que estar associado a uma imobiliária, apesar de eu estar trabalhando independente. E eu me joguei no digital. Por quê? Uma cliente minha falou, Carol, eu te indiquei para um amigo, mas ele não achou nada no seu Instagram sobre o seu trabalho e comprou com outro corretor. Eu falei, o quê? Foi uma facada no peito. Eu falei, eu nunca mais perco uma venda porque eu não estou no Instagram. E aí, por isso que eu falo que a Estelinha é muito necessária para todas vocês. Porque eu me joguei de corpo em alma. Eu falei, não existe desafio que eu não vá superar. Vamos lá, a gente vai fazer acontecer. Foi quando eu me joguei no Instagram. E aí as pessoas, mesmo que me conheciam, começaram a entender que eu era uma boa profissional. E aí eu subi. No final de 2021, na minha imobiliária nova, existiu uma premiação. Eu recebi minha primeira premiação de Top Producer. Nessa premiação, existia um cara que todos os anos ele recebia o prêmio de lenda daquela imobiliária. Ele sempre batia todas as metas. Ele era o top do top. E todo mundo era fã desse cara. E eu olhei para esse cara, era o meu primeiro ano nessa imobiliária, eu olhei para ele e falei, eu vou ser esse cara. Lembra do avião do Eduardo? Eu falei, eu vou ser esse cara. Eu vou subir no topo, eu vou ser a maior vendedora dessa imobiliária, com mais de 400 corretores americanos. Em 2022, eu entrei em sociedade com um cliente meu. Esse cliente queria uma mentoria minha, que ele via o quanto eu ajudava as pessoas. Ele tirou a licença dele e ele me propôs uma sociedade. Naquela época, é muito difícil a gente estar num ritmo de crescimento, a gente parar para pensar, dar alguns passos para trás, para poder visualizar que o futuro era importante você dividir para você crescer. Eu só estou aqui porque eu tenho alguém lá vendendo uma casa de 1 milhão agora. Então, é importante você aprender a delegar, né? Quem estava aqui que falou de delegar? Isso. Então, foi muito importante. Para mim, sempre foi muito difícil delegar.
porque eu gosto de executar, eu gosto de fazer. Eu pego tudo para mim para fazer. Mas foi um passo muito importante em 2022, eu poder dividir o meu conhecimento para crescer junto, para alcançar voos maiores. Por que eu cresci tanto? Eu tenho muito feedback dos meus clientes sobre o meu atendimento. Eu faço muito além do meu papel. Eu não sou só uma corretora, eu entrego a casa e está tudo bem, já cumpri meu objetivo. Eu me coloco no lugar do cliente, eu abraço esse cliente, eu enxergo qual é a necessidade desse cliente, o que ele quer. Eu não vou vender qualquer produto. O que ele está buscando? Então, eu me coloco no lugar dele. Eu tenho muitos clientes que estão no Brasil e não compram à distância, sem nunca terem pisado na casa. A Elaine é uma, porque a Elaine vendeu a primeira casa, comprou a segunda, vendeu de novo, e ela nem conheceu a casa dela. E eu me coloco no lugar desse cliente. Nossa, ele comprou uma casa, colocou um dinheiro lá. Será que essa casa existe? O cliente pode até duvidar. Então, eu filmo a obra, eu mostro como é que está a evolução da casa dele. Quando ele se muda, eu não entrego a chave e vou embora. Eu mostro para ele como é que é o processo todo que eu passei. Como é que você liga uma luz aqui nos Estados Unidos? Como é que você liga a água? Onde é que fica o mercado? Onde é que fica a escola? Eu abraço esse cliente. Então, eu acredito muito na excelência do atendimento. Eu me coloco no lugar desse cliente. E eu sei que porque eu sei que eu estou vendendo sonhos, eu não estou vendendo uma casa. É um sonho de mudança, é um sonho de investimento, é um sonho daquele cliente. Então, eu prezo muito pelo atendimento. E aí eu sei que eu cresci porque as pessoas gostam do meu atendimento, do trabalho que eu entrego, e vão indicando para outros e vão comprando mais. E aí, 2023, eu bati a minha meta. Eu recebi o Legend Award, que é a premiação de lenda da minha imobiliária. Eu fui a maior corretora da imobiliária em vendas, bati mais de 26 milhões em vendas. Uau. E hoje eu estou no topo dos 2% maiores corretores da Central Florida, que é Orlando ali e as cidades vizinhas, dentre mais de 26 mil corretores, americanos, hispanos, brasileiros. Mas eu estou no topo 2%. Isso para uma brasileira que saiu do Brasil sem saber o que ia acontecer da vida, se jogou do penhasco, é muita coisa. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. E por isso eu falo para todas vocês, gente, se joguem, se taquem, faz acontecer que vai dar certo. Ontem eu falei com a Ju, né? A Ju, eu não sei. Falei, se taca, depois você pensa. Eu me taquei numa luta que eu nem sabia. Depois eu nem pensei nas consequências. Eu estou toda dolorida. Mas eu me taco. Eu não tenho medo, gente. Eu me taco. E eu quero incentivar isso a todas vocês. Que não tenham medo de mudar. Começar uma coisa nova. Recomeçar, se for preciso. Se joguem, coragem. Porque eu sei que um futuro brilhante as espera. Nossa! Bati a meta! Perfeito! Executora no talo, entregou faltando 1 minuto, entendeu? É isso, sobrou um minuto. Sabe uma das coisas mais legais que eu observei? Talvez vocês tenham observado de uma forma consciente, de coincidência, de sincronicidade da história da Carol, mas também que foi história do Edu, é a questão do all-in. É o all-in na decisão. E que isso fecha um pouco do ciclo do que a gente falou no começo. Que é quando a gente sai da volatilidade do hoje é um bom dia, hoje é um péssimo dia, hoje é um bom dia, hoje é um péssimo dia. De você sair de uma figura, eu acredito em mim, eu não acredito em mim. Vai dar para mim, não vai dar para mim. E simplesmente fazer acontecer. Da gente eliminar essas possibilidades. Podem ter dias ruins, a gente pode ter dias bons, mas isso não define se eu acredito em mim ou não, isso não define se eu vou chegar lá ou não. É uma questão de decisão e trabalhar para que essa decisão aconteça. Certo? Certíssimo. E agora a gente tem uma meta, vamos contar? Vai que tem cliente aqui. Alguém gostaria de comprar uma casa de 10 milhões em Central? Eu adoraria, gente. Pronto. É a nova meta da Carol, fazer a venda dela de um imóvel de 10 milhões de dólares. Isso aí. Aê! Obrigada. Muito obrigada. Palmas para Carol.